Sejam bem-vindos todos ao Café com Negócios Podcast, diretamente aqui da BYD, em Dourados, no nosso Café com Negócios. Uma salva de palmas, pessoal, para o nosso podcast. Está sendo gravado, né? Aquele tipo auditório, chique. Antes de mais nada, eu gostaria que cada uma das nossas convidadas aqui, eu vou pedir para se apresentarem, fazer uma apresentação e darem as boas-vindas, né? Darem o alô. Eu preciso dos outros microfones, obrigado. Começando pela Rose, sempre, né? Sempre. Obrigado pela sua presença e as suas boas-vindas, por favor. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu escolhi estar nessa noite aqui com vocês e é um prazer imenso que nós estamos em plena feira, a maior feira do agronegócio no Ribeirão Preto, e uma honra muito grande. Dourados me acolheu, eu estou há mais de um ano e uns meses aqui em Dourados, sou de Ponta Porã e sou representante da marca John Deere. Sou executiva em um processo de transição como conselheira consultiva do nosso negócio. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado nós que agradecemos a sua presença e a sua opção de estar aqui com a gente. Professora Sandra. Boa noite! Que toda ansiedade se transforme em colágeno. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu achei o boa noite fraco. Achou? Vamos de novo? Gente, ele me desafiou? Não. Não dá para ser qualquer boa noite assim, hein? Não. Vamos então... lá? Boa noite! Agora eu vi o colágeno. Então, vamos lá. Eu sou a Sandra Marília, eu tenho 52 anos, eu sou casada com o Paulão, eu tenho um casal de crianças, uma de 32 e outro de 22 anos, e eu falo que eu vim para me divertir porque eu faço isso há 30 anos. Então, eu não trabalho, eu amo o que eu faço. Empreendedorismo é você transformar a vida das pessoas. Olha que privilégio. Então, eu estou aqui muito feliz de estar com vocês e vai ser uma delícia. A gente vai se divertir muito aqui hoje. Você não vai falar que tem uma moto? E eu me preocupei, Aline, quando você falou, você é o que você posta. Tá feio. Ai. Não, faz tempo que eu não posto a minha motocicleta. Então, eu sou motociclista. A sua paixão. A minha paixão, eu gosto muito, eu piloto. E a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? Eu acredito muito nisso. Trabalho bastante, mas sei me divertir também. Então, que tenhamos uma ótima noite. Obrigado. Pode ficar, fica aí. Minha amiga e parceira de desenho, de design industrial, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Como foi para a Sandra? Boa noite. É isso aí, gente. Obrigado, queria agradecer aqui ao Jean, porque fiquei muito feliz com esse convite, principalmente de estar participando dessa história que é o Café com Negócios, estar com você aqui, obrigado pelo convite, e que bom que está sendo em Dourados. Eu, como primeira-dama, acho muito bacana quando a gente leva, né, um evento como esse, um evento que junta empresários, empreendedores, né, para todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Então, parabéns por ter trazido aqui, e parabéns também pelos 24 anos, para você e para a Ana. Cadê a Ana? Está lá, parabéns também. É muito bacana ver um casal 24 anos juntos. 24. Exatamente. Que venha como alguém falou aqui, né, já preparativos para os 25, né, para as bodas. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Fabiano, também, por nos receber aqui. Estou muito feliz. Que bom estar aqui com a Aline, com a Rose, com a Sandra, contigo. Né, como o Jean falou, eu sou designer de formação, fiz desenho industrial, fiz na PUC, sou carioca, né, tenho 2 filhos também, crianças eternas, né, o Rafael de 24, a Marcela de 26,
Sou casada com o Eduardo Riedel, o que me leva à posição, hoje em dia, de primeira-dama do Estado. Você que levou ele à posição de governadora. Só pra gente ver. Sim ou não? Eu tenho certeza disso. E eu falo, como a Aline falou, eu tenho meu coração hoje em dia um espaço enorme, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Mato Grosso do Sul, que desde que eu me casei, minha história começou aqui, e eu realmente sou apaixonada por esse estado. Para mim é um estado que realmente me conquistou por todas as suas belezas e por todo o potencial que ele tem. Então é muito bom estar aqui e é muito bom falar sobre empreendedorismo nesse estado maravilhoso. Maravilha, obrigado, minha amiga. Obrigado por estar aqui, por confiar no nosso projeto, no Café com Negócio. E eu acho que falar um pouquinho da minha amiga. Eu queria que você desse as suas boas-vindas agora com um outro aspecto, né? O aspecto Aline Bach. Um aspecto diferente, muda já que ela falou chave, da motocicleta, né? Muda a chave. Tá bom, então. Não sei se vocês sabem, mas a Aline Bach é armênia. A dona Armênia, aqui na Chon. Quero ver todo mundo na Chon aqui. Então, aqui a gente tem uma armênia famosa aqui. Como que é o nome da nossa armênia famosa? Araci Balabanian, famosa. que é daqui de Mato Grosso do Sul. Ah, é verdade. É de Mato Grosso, né? É verdade. E é uma querida, uma pessoa muito inserida, que era, né, na colônia. Muito, muito querida por todos, ela foi. E falando um pouquinho de mim, né, já falei bastante, né, para o pessoal, mas sou uma pessoa que eu adoro viver intensamente a vida. Eu gosto muito de tocar guitarra. Você falou da sua motocicleta, Sandra? Eu sou da guitarra. E aí eles carinhosamente me apelidaram de Patricinha do Rock, porque eu era mais velha fazendo aula de guitarra, e eu cheia dos eventos como influencer aqui, aí eu chegava toda chique lá para fazer aula. Pô, mas você é a Patricinha do Rock. Então essa virou meu bordão. Acho que a música faz todo sentido. E eu acho que eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que ela eterniza momentos. Tenho meus 2 filhotes também, que estão chegando amanhã aí em Campo Grande para ir com a gente para Bonito. Vão conhecer lá a pousada e vamos conhecer um pouco mais das belezas incríveis desse estado. E é uma pessoa que adora viajar, já está com a malinha, como boa sagitariana, já estou com a malinha ali. Se me chamar, eu vou, já estou aqui, para me divertir também, que eu acho que a vida é isso. A gente tem que curtir o momento. É sempre, quando você curte o momento, tudo faz mais sentido. Então, é dar valor e está aqui, estamos aqui, vamos ter um ótimo momento, vamos se divertir, que nem a Sandra falou muito bem. E o mais importante, passar essa mensagem de inspiração para as pessoas. Maravilha. Começando então do começo, Rose, gostaria de fazer a pergunta a você, a primeira pergunta para você, falando sobre a inserção da mulher no agronegócios, né? Nesse mundo que durante muito tempo foi liderado, ele é um mundo mais masculino, né, durante muito tempo, e a gente vê essa mudança, essa transformação. Eu gostaria que você trouxesse a sua experiência, como foi o desafio, como começou e como é que você enxerga isso hoje. Obrigada pela pergunta, porque justamente essa quem eu sou. Eu vim, como sul-mato-grossense que sou, o agro ele é um ambiente muito presente no nosso entorno, né? No nosso dia a dia. Então, eu sou de Ponta Porã e, aos 7 anos de idade, eu perdi meu pai. Então, a minha mãe, branca, dos olhos verdes, e meu pai, preto. E a minha mãe, viúva, com 4 filhos, pretos. Então, eu vim desse processo dos anos 60 com muita diversidade, né? E o que tinha no ambiente era o agro. Então, eu comecei a trabalhar como secretária numa empresa, numa concessionária de máquinas agrícolas, e ali eu comecei a me divertir, viu, Sandra? Porque era algo assim, poxa, eu estou em CLT e eu preciso aprender. E enquanto os meus colegas pensavam que eu estava
ali, ajudando, colaborando de forma intencional, eu estava ajudando de forma intencional, né? Então, era algo assim que eu naveguei em todos os setores, e quando eu percebi, eu entendia de tudo. Então, preciso fazer uma coisa, pede para a Rose. Pede para outra. Precisa de um cafezinho, pede para outra. Então, muito cedo na minha vida, eu me conectei com as minhas aspirações e com os meus sonhos. Eu me conectei com aquilo que eu queria ser. Então, aí vem sonhos e propósito, porque a vida é movida a propósito. E eu, dentro das estatísticas, né, uma mulher preta e ainda no ambiente do agro, eu fiz parte de uma estatística improvável, porque era para dar tudo errado, né? E ali eu comecei a minha jornada com muita dedicação, com foco. A minha mãe semi-analfabeta e ainda com aquela adversidade, com filhos pretos, ora, é a babá, e toda aquela situação. E a minha mãe falava assim, né? Ela fala assim, a única coisa que eu posso deixar para vocês é os estudos. Então, estudem e sejam responsáveis por cada ação. Então, muito cedo, com todo o lado negativo, eu transformei o lado positivo. E aí, meu filho, aí segura, porque sempre eu tive muita energia, a energia de querer conhecer, da curiosidade. E o propósito, ele vem misturado com ousadia. A inquietude, né? A inquietude. E ali eu comecei a desbravar com todas as dificuldades. Acho que no mundo da escassez, ele te leva a visualizar, a estar presente, a se conectar com o seu eu, e você essa genuinidade, né? Porque cada um vem com algo especial. Eu acredito que é aí. E esse mundo, quando fala assim de perspectiva de gênero, masculino, feminino, para mim era algo que eu não conseguia perceber, porque eu já vinha desse meio, é o preto ou o branco. Então, para mim, aquilo não fazia diferença. Lógico, em certos momentos você se comporta um pouco mais firme, né? Mas sem perder a minha essência como mulher, E eu fui navegando. Quando eu percebi, eu já estava muito, mas muito presente. E através, né, que a gente estuda o tempo todo, né? E é comprovado cientificamente que nós, mulheres, o nosso cromossomo XX, ele tem algo muito mais que especial. Ele tem a resiliência, das quais nós pouco utilizamos. Essa resiliência me fez permanecer nesse ambiente e a visualizar que dos obstáculos eu precisava superá-los dia após dia. Então, para mim, foi como brincadeira. É isso que eu posso dizer para você. Na hora que você viu, já tinha ido. Quando eu percebi, já estava. E falando um pouquinho mais hoje, trazendo essa perspectiva, né? O mundo tem uma responsabilidade social muito grande, né? Eu acho que quando você fala da sua essência, do eu, do propósito, né? De provar essa perspectiva do improvável, eu poderia ter feito parte de uma estatística natural do Brasil, né? Mas não. Então, aí que veio essa responsabilidade. Diante do sonho voltado ao propósito, a resiliência, veio o foco. Então, 3 pilares que contextualizaram a minha razão de chegar aos patamares onde eu cheguei e fazer parte de uma bandeira de representatividade mundial de muita relevância. Então, às vezes eu paro para pensar, olhando para trás e para frente, quando a gente fala em ressignificar esse dia a dia, de cada dia você se ressignificar e você estar estudando. Perfeito.
Para gente entender isso um pouco mais do lado, vamos olhar do outro aspecto agora, olhando para o aspecto do Sebrae. Quando eu vejo a minha diretora Sandra hoje com quanto tempo de Sebrae, Sandra? Um pouquinho mais de 5 anos, né? 31 anos, mais de 5, 31 anos. Da onde vem essa garra que, assim, é um pouco da garra da Rose também, quando você olha, faz esse filme, o filme da sua história no Sebrae profissional, da onde vem essa garra, da onde vem essa resiliência, Sandra? Começa com sobrevivência, e aí a gente pega gosto. Eu acho que esse é o caminho natural, né? Primeiro a gente tem que sobreviver, e aí você acha a ver e vai. Eu sou filha de pais Deixaram gostar, né? Deixou gostar. Meus pais são muito modestos, né? Meu pai é mestre de obras, minha mãe do lar, de uma família muito humilde, e também falava para mim, estuda porque você é meio relaxada, você não vai dar nada na vida se você não estudar, não é? A mãe da gente trata a menina assim, mais ou menos assim, né? Lá da minha época. E isso, ao invés de me deprimir, me alavancava. Opa, eu tenho que provar para ela que esse negócio vai dar bom, eu tenho que dar certo na vida. Mas era uma estratégia dela, né? Olha a sacada. Pelo amor, né? Então, vamos lá. E aí é muito bacana porque a essência do homem e da mulher, né? Complementar. O homem, ele é focado por quê? Porque ele caçava. Todo mundo já deve ter ouvido essa história, né? Da natureza do desenvolvimento humano. O homem, ele tinha que caçar, então ele tinha que ficar à espreita, ele tinha que ter um foco, ele tinha que vigiar e avançar. A mulher ficava na caverna, ali, cuidando da criança que corria para cá, do bicho que chegava aqui, da vassourada que ela tinha que dar, nem tinha vassoura, da paulada que ela tinha que dar ali. Então, a visão da mulher, ela era, né, macro. Enquanto o homem focava, a mulher desenvolveu a visão macro. E quando essa mulher agora chega no mercado de trabalho, ou chega no empreendedorismo, essa mulher, ela evoluiu nessa maneira, com essa visão. Então, a gente está lá mexendo uma panela, segurando a criança aqui, né? É mais ou menos assim que a gente dá conta de fazer, né? Ainda vê a lista de supermercado que está faltando, atende o telefone, a campainha, e está tudo bem. Nós somos diferentes por natureza e cada um use o seu melhor, a sua constituição. Eu acredito que somos complementares, de fato, acredito muito nisso. Não ergo bandeira de mulher vítima, porque eu acho que nós estamos num movimento maravilhoso. Nós somos mulheres que temos oportunidades. A gente pode, de fato, mostrar. É lógico que, às vezes, e eu entendo a dor, às vezes, pelo fato da gente ser minoria num conselho, que eu já sou muito fã da Rose Campos, ela faz parte de um conselho. Isso, para uma mulher, é raríssimo. Acho que não chega a 20% o número de mulheres em conselhos. Então, parabéns. Parabéns. Quando a gente chega nesse momento, nesse estágio, é porque a gente teve que entregar 160%. O homem entregou 100, ele está ali, a gente está igualzinho ele, lado a lado. Por quê? Porque a gente teve que entregar 160. E a gente tem que saber disso. Um dia vai mudar? Vai. A estatística fala que daqui 135 anos isso estará equalizado. É verdade. Tem estatística para isso. Mas, enquanto esses 135 anos não nos der a equidade total, nós vamos sim, sabe por quê? Porque a gente desenvolveu, a nossa Constituição lá atrás nos dá a habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente está fazendo 160 e está de boa, Djan. A gente está empreendendo, a gente está aprendendo. Recentemente,
com a parceria da Mônica, que a gente teve ali ombro a ombro. Calma. Ai, Para. Não, tá peraí, bom. não atropela a minha pauta aqui não, que eu já sei que Eu você tenho já que vai... entregar aqueles Calma, 60% a mais agora. Calma, nós vamos chegar lá. Tá aqui. Aproveitando que você vai, vamos passar a palavra para a Mônica, não é esse assunto ainda, que aqui eu tenho que ficar lendo mentes aqui o povo é rápido. Como é que você enxerga? Homem faz isso com a gente, eles tiram a nossa palavra. Mas aqui não é um consenso, existe um cronograma no negócio aqui, ó. Mônica, como que você que roda muito o estado, que viaja muito, que tem essa bandeira de empreendedorismo, dia após dia, vê todas as realidades, às vezes fica distante da nossa realidade, a gente está distante do que acontece. Como é que você enxerga isso no nosso estado, o empreendedorismo feminino? Como é que você vê isso, não só na realidade, mas também no que pode ser feito, né? Nessa transformação? Como o nosso estado está tratando esse assunto? Bom, primeiro que eu acho que a questão do empreendedorismo, eu hoje em dia, como primeira-dama, eu gostaria que todos se enxergassem como empreendedores, né? Eu lá atrás, eu tinha uma ideia de que o empreendedorismo era só aquela pessoa que tinha um negócio, abria o negócio, tocava o negócio, tinha sucesso ou não tinha o sucesso, mas era aquele tipo que eu chamava na minha cabeça de empreendedorismo, né? Quando eu vim para cá, carioca, fui para uma fazenda, morei com o Eduardo, enfrentei um monte de desafios, de coisas que eu não conhecia. Hoje em dia... Isso é que é amor. É amor. Mas eu enxergo, hoje em dia, olhando de fora um pouco, né, não naquele momento, uma atitude empreendedora, né? Porque eu encarei todas aquelas dificuldades, mas mas eu visava o aprendizado, eu queria aprender. E com aquilo eu fui vencendo as dificuldades. E aí, hoje em dia, eu me vejo hoje em dia como eu fui empreendedora, e hoje em dia eu vejo pessoas empreendendo em vários locais. Então, por exemplo, uma pessoa que lida com o social, que tem ela começa uma associação ou alguma coisa para cuidar das pessoas, ela é uma empreendedora também, né? No poder público, você também pode ser empreendedora, não é porque você é funcionário público e tem uma estabilidade que você não pode ser empreendedora. A pessoa ela tem uma mente empreendedora. Então, eu acho que você tem que enxergar, né, as oportunidades de empreender, né? Isso eu acho muito importante. E como primeira-dama, eu vejo que o Estado, hoje em dia, com o crescimento que está, com o destaque que ele está tendo nacionalmente, o crescimento, né, nacional, e também, assim, se apresentando internacionalmente também, né, se destacando internacionalmente também, eu vejo que as mulheres, como empreendedoras, fazem parte desse desenvolvimento. Só que elas têm que acreditar nisso, elas têm que se enxergar cada vez mais. Então, aí sim, todas vão fazer parte dentro da sua área e dentro da sua essência, né? E aí a gente tem, assim, pessoas que talvez não enxerguem as oportunidades, mas a gente tem. Como primeira-dama, hoje em dia, por exemplo, eu vejo um projeto que eu estou encantada, que é o EJA Mulher. Então, o EJA Mulher, ele dá oportunidade para pessoas que não tiveram como estudar. E aí, lógico, por contingências da vida, tiveram filhos, e aí não conseguiram um emprego num certo momento, e hoje em dia elas têm a oportunidade de estudar e ter uma creche à noite, a aula é à noite, e tem uma creche no local que ela tem a aula, né? Então, isso é um momento, é uma oportunidade. Então, essa pessoa que ela tinha, assim, ela nunca pensou em empreender, agora ela tem uma chance. Então, esse tipo de coisa eu acho muito bacana, sabe, de que aconteça. É uma transformação, né? E a oportunidade está lá, mas precisa ser utilizada também, né, mãe? Olhando pelo outro aspecto. Eu queria dar uma informação para vocês. A
a nossa pós-graduação lá, eu sou coordenador de uma pós-graduação lá na faculdade Instead. Nós fomos para a quarta turma, o quarto ano, e a cada ano eu venho observando nas turmas o número crescente, a maioria sendo de mulheres na pós-graduação. Aí eu vou para a graduação, a mesma coisa. Eu vou para os cursos de extensão, a mesma coisa. Como você enxerga isso, professora, minha professora da pós-graduação, professora Aline, e como que nós, cada um de nós que estamos aqui, podemos influenciar mais ainda o empreendedorismo através das redes sociais? É muito importante ver, e tem que ter cada vez mais adesão das mulheres. Eu acho que eu ainda vou muito em eventos de tecnologia e inovação, e eu só vejo homens. Mas é por pouco tempo. Por pouco tempo. Mas é importante você ter essa abertura, né? Eu tenho duas passagens muito interessantes que têm a ver com isso que a gente está falando. Uma delas, que eu achei incrível, eu fui num evento grande de um banco, e aquela chefe Paola Caroselli, né, que fala? Ela estava palestrando, e o diretor do banco falando assim: vocês mulheres têm que investir, porque vocês têm que investir. Ela, pode parar. Vocês falam com a gente, investimento XPTO, WWZ, a gente não entende nada. Você está falando comigo, eu já estou pensando a receita que eu vou fazer no meu restaurante. Ou seja, para nós mulheres falta também um pouco mais de um olhar mais humanizado, um olhar mais cuidadoso. Eu acho que quanto mais informação nós mulheres, a gente também tem que ter de vários assuntos 360, mais mulheres vocês vão ver atuando no mercado de trabalho. E eu, falando um pouquinho de rede social com isso, para dar um fit, né, da mulher nesse mercado, a rede social ela abre portas muito significativas. Hoje em dia o mundo encolheu. De repente você consegue alcançar qualquer parte do mundo na palma da sua mão, com o celular. Eu tenho uma passagem muito que aconteceu comigo, que é ligada ao empreendedorismo. Eu acho que o empreendedor, a empreendedora, quando eu falo de sair da zona de conforto, é isso, é você conseguir se desafiar. Eu sempre, através do Twitter, comentava de lutas do UFC. Isso há 10 anos atrás, quando eu estava no auge de luta. E eu sempre assistia a luta com meu pai, e aí eu falava de lutas no Twitter. Eu já tinha minha agência de marketing digital, e aí o editor-chefe da revista Tatame, que é a maior do Brasil, falou: Aline, é raro ver uma mulher falar sobre lutas. Você não quer ser nossa colunista? Eu falei: eu não sou nem jornalista, sou desenho industrial, também me formei na FAAP. E aí eu falei: não, mas eu não sou jornalista, mas eu topo. A tal história do sair da zona de conforto. Eu vou. Comecei a escrever de lutas como colunista. De repente eu furo a bolha daquela mídia que era super fechada de lutas, né? Que vocês devem conhecer algumas famosas. E aí eu estava, antes de entrar nesse mundo da luta, eu estou no UFC Rio 1. Eu e 30 mil pessoas na arena, vendo a luta do Anderson Silva. Eu virei para o meu ex-marido e falei assim: um dia eu vou estar lá embaixo trabalhando no UFC, nos bastidores. Djan, ele olhou para mim e falou assim: vai sonhando. Gente, 6 meses depois, eu estava no UFC São Paulo. Sem marido. E, não, o marido... não, foi depois. O marido eu despachei depois de 2 anos. Não, mas ele é bonzinho, ele é bonzinho. Errei a data. Aí, o que eu quero dizer com isso? É por isso que eu fiquei separada depois, divorciei. O que eu quero dizer com isso? Por que aconteceu isso? E é um mercado que só tem homem. Vocês imaginam, né? Luta de UFC, Você desse tamanho. Eu super assim, grande, né? Vocês conseguem imaginar. Então, eu trabalhava com a minha agência de marketing e com o UFC. O que eu quero dizer com isso? Entrevistar assim. Exatamente. Mas tem eu assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Eu fui buscar sair da minha zona de conforto, porque as pessoas querem, os empreendedores, eu dou muita palestra, o que eu vejo, a pessoa quer que cai no colo. Você está lá no sofá, domingou, né? Sextou, estou lá, caiu do céu a oportunidade da sua vida. Não.
Você tem que levantar e ir buscar. Eu fui, comecei a conversar no Twitter, me descobriram, eu fiz conteúdo, trabalhei para isso, fui parar no UFC, fui parar na luta do Anderson Silva, que ele quebrou a perna em Las Vegas. Eu estava aqui, ele ali, fiz a cobertura junto com todas as mídias televisivas dos Estados Unidos e uma Aline. E eu falava, gente, tem jornalistas que passam uma vida para estar onde eu estou, e eu nem jornalista sou. Por quê? Caiu do céu, gente? Não, levanta e faz, porque é isso que é o grande segredo do bom empreendedor. E o digital, por isso que é tão importante a rede social. Ele acelera. Antigamente era muito distante. Como que eu ia chegar no editor-chefe? Poxa, hoje em dia você fala com atores, que você fala com escritores, com filósofos, com diretores C-level, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, encurtou a distância e o mundo ficou menor. Então, é muito importante a gente fazer acontecer, capacitar, que nem a faculdade Instead faz, ver um cenário das mulheres e mostrar que em todas as áreas, seja no agro, política, seja na inovação, tecnologia, empreendedorismo, qualquer que seja o nicho, levanta da cadeira, meus amores, e faça acontecer. É isso aí. Salva de palmas para a professora Aline. Quando a gente fala sobre educação, né, aquilo que a mãe fala, né, tem que estudar, isso vai servir para alguma coisa, meu filho. Eu lembro que a minha mãe falava assim, você tem que estudar, assim que você formar, acabou, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Só que não, né? Mas está tudo certo, tem que estudar mesmo. E aí eu pergunto para a Rose, formação em história, administração e atua com governança estratégica, o quanto isso foi importante, Rose, para hoje estar onde você está, ajudou nessa jornada. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Nunca é demais o conhecimento, né? O Djan, historiadora, administradora. Toda essa jornada, em 2018, eu tive a honra de participar de uma conferência, e lá teve um palestrante que se chama Marshall Goldsmith, que é um escritor, que ele fala assim, o que te trouxe até aqui não te levará no próximo nível. Então, eu tive com o Marshall, inclusive ontem, pelo LinkedIn, ele colocou uma frase, e eu acabei clicando, e ele me respondeu. Eu falei, arrasou. Por quê? Você faz uma coisa de cada vez. E essa escolha fazer alguma coisa de cada vez. E quando eu falei que eu escolhi estar aqui, porque é muito importante essa conexão para mim, é muito importante. Porque é a partir daí que nós construímos relações efetivas, nós construímos pessoas e inspiramos para que essas pessoas possam entrar nesse cenário em cadeia. Então, quando você fala que te trouxe até aqui e não te leva para o próximo nível, é sobre isso, é sobre o que eu posso fazer para desconstruir, construir, reconstruir. Então, eu estou passando nesse processo de transição, onde eu tenho que elevar o nível. Eu preciso de uma sucessão robusta por detrás. É uma empresa que tem mais de 400 colaboradores. Nós estamos em 41 municípios no sul do estado do Mato Grosso do Sul, com 9 lojas. Então, se eu pego 400 pessoas, eu multiplico por 2, 800, por 3. Então, é uma responsabilidade. E hoje, o nosso negócio, além de vender máquinas agrícolas, eles são praticamente o robô do campo. É toda essa tecnologia envolvida que envolve a inovação. E a inovação, ela só se dá através das pessoas. Eu sempre digo que o homem, a máquina não constrói o homem, mas o homem constrói a máquina. Então, é esse passo após passo. Quando a Sandra fala de 160 entregar, isso daí, hoje, eu vejo assim, com a tecnologia a nosso favor, com as IA à disposição, gente,
nós ficamos muito mais leves. Para quê? Para pensar, para inovar, para criar e fazer diferente. Então, nós precisamos essa reconexão de ser humano, porque o ser humano, ele é infinito, né? A obra e semelhança, não é assim que todos dizem e falam, né? É obra e semelhança. Então, é sobre isso, é sobre tirar o melhor que há em si. Então, eu vejo que é infinito. Quando fazendo uma pitadinha para o agro, né, nessa oportunidade, se você olhar, hoje 19% de gestão e proprietárias são mulheres. Então, nessa indústria ao céu aberto, que hoje um dos fatores no Fórum Econômico Mundial, quando a gente olha os 3 maiores fatores de risco mundial, nós estamos falando de clima, que é uma indústria ao céu aberto. E aí vem a tecnologia para que nós possamos mudar os modos operantes. Ah, mas eu sempre fiz assim. Não, nós podemos inovar, nós podemos melhorar a nossa condição para que nós possamos garantir a vida. Nem falar ser humano, porque é a vida, todo o globo aí. O planeta, né? Então, é nesse olhar que existe esse espaço de colaboração, esse espaço de inovação. Bom, vamos fazer diferente. E aí, gente, eu vim da época da Barça, que tinha que pesquisar. Gente, você imagina? Nós não sabemos, nós não temos ideia do que é isso. Gente, e hoje a Barça. Não faço ideia. Alguém tem ideia das enciclopédias? Procura no ChatGPT. E hoje é ChatGPT, hoje eu posso falar palavras lindas. Qualquer um coloca e vai olhar os conceitos. Tutoriais, é muito prático, mas essa vivência de não querer permanecer e ficar no meio do caminho e fazer algo de impacto, de relevância, com as condições que você se encontra, porque aí está o pulo do gato. Você comece nas condições que você se encontra. Porque geralmente fala assim, mas eu preciso isso. Mas quando eu tiver isso? Mas quando? Quando é agora. É esse estado de presença, de fazer acontecer, que nos torna seres infinitos de probabilidades. Quando a gente fala inovação, empreendedorismo, é isso, gente. Você empreende em todos os momentos, a colega, em todos, dentro dos ambientes, ou seja, CLT, ou seja, proprietário, é infinito. Então, é sobre isso, sabe, Djan? A hora é agora. A hora é agora. Né? E quando a gente fala sobre inovação, fazer acontecer, colaboração, eu tenho que falar do Delas Day. A hora é agora. Agora pode? Agora pode. Nosso estado tem 50,5% de mulheres. Nós somos maioria. Quando se fala em empreendedorismo feminino, nós somos a segunda unidade da federação com o maior número de donas de negócio. Nós perdemos só para o Rio de Janeiro. Você é pé quente, hein, Mônica? Você começou lá, primeiro lugar, você veio para cá, segundo lugar. Mato Grosso do Sul, segundo lugar, empreendedorismo feminino. As nossas mulheres ainda empreendem um pouco mais por necessidade do que por oportunidade. No entanto, nós estamos no estado das oportunidades. É fundamental a gente calibrar algumas competências, né, na mulher empreendedora. E é por isso que a gente se une, né, Mônica? A gente se une para trazer uma iniciativa como o Delas Day. O Delas Day foi um evento que nós realizamos em março, no mês das mulheres, e ele quebra vários tabus. Primeiro, é possível as instituições trabalharem juntas, cada uma com o seu recurso, levando o que sabe fazer. Ninguém precisa colaborativamente. Exatamente. E nós conseguimos fazer isso, mas o melhor de tudo, 8.000 mulheres estiveram presentes, e de fato, presentes. E essa é uma diferença, né, Mônica? As mulheres engajam,
elas se comprometeram com a causa. E nós temos um exemplo aqui de uma colega, eu estou vendo ela ali, o olhinho brilhando. Ela é aqui de Dourados, ela tem um empreendimento de salgados. Essa foi a primeira mulher que falou assim, não, quando a gente lançou uma jornada global dentro do Sebrae delas. Lá da fazenda. Lá da fazenda. Aí ela falou, não, eu quero levar meu produto para fora do estado, para fora do país. E a gente foi para o Chile, numa caravana de 12 mulheres, desbravar a rota bioceânica. Chegamos lá, fizemos negócio. Essas mulheres sentaram em rodadas de negócio e mostraram o que Mato Grosso do Sul tem, o que a empreendedora do Mato Grosso do Sul é capaz de fazer. Foi pijama, foi salgado, foi turismo rural, foi café, bijuteria, joia. Olha, aquele movimento. Os chilenos falaram, opa, o negócio é sério. A mulherada ali do Mato Grosso do Sul não veio para brincar. E nos olhando com desconfiança, porque é um país mais machista que o nosso. Eu acho que ali a gente rompeu algumas barreiras e pavimentou. Este ano, na mesma jornada global do Sebrae delas, nós vamos para o Paraguai. Ano que vem, nós vamos para a Argentina. Quando o pessoal perceber, nós já dominamos a rota bioceânica. Mas eu queria... Mas eu queria, só quebrando aqui um pouquinho o protocolo, queria que a Eleusa se colocasse de pé, por favor. Uma salva de palmas para a Eleusa. Nada é por acaso, ela foi a primeira a chegar no dia de hoje. Tá? Direto da fazenda. E aí, vamos trocar esse merchan agora. Olha, eu vou ter que passar amanhã lá na fazenda, experimentar alguma coisa, não sei. Só quero que fique a dica. Já passa o Instagram, Instagram, vou marcar. Não, agora eu tenho que voltar a palavra para a minha diretora, porque ela está falando que eu estou com vontade de passar a palavra para ela. Parabéns. Todos vocês são testemunhas que ele não me deixa falar. E então é muito importante que a gente calibre essa competência nossa, começando pelas competências emocionais, para a gente acreditar que a gente é capaz sim. Eu acho que nós estamos evoluindo muito bem nisso. Aí a gente precisa partir para as competências técnicas, competências de negócio, competências em gestão, competências na rede, né, nas redes sociais, no digital, e partir para a competência social, do impacto que a gente é capaz de gerar nessa sociedade. Essa força que gera. Então, esse tripé, ele é fundamental para que a gente supere essas amarras que ainda existem no nosso tornozelo, sabe? Eu acho que se a gente fizer o trabalho emocional, ou seja, eu entender que eu sou capaz, não trazer para mim a síndrome de impostora, né? Achar que eu não sou merecedora de estar onde eu estou, de conquistar, será que eu dou conta? Aquelas coisas que a gente faz. Parar com isso, adquirir a coragem de sentar numa mesa de negociação e falar, eu posso te entregar 30 sacas de café no prazo tal, a logística é essa, eu calculei o imposto. Foi isso que elas fizeram lá no Chile, foi lindo de ver, é um orgulho de ver. E aí sim saber que elas são pioneiras, que elas inspiram, que elas transformam a sociedade que elas vivem. E o mundo não tem fronteiras mais, né? E nós estamos falando do Delas Day, que movimentou 160 milhões em rodadas de negócios e 112 mil em vendas na feira. É isso, minha diretora? Isso foi só em 2 dias de evento, lá no Bosque dos Ipês, em Campo Grande, com caravanas de mulheres de todo o estado. Mulheres saindo de Mundo Novo, mulheres saindo de Corumbá, passando a noite no ônibus para não perder um Figueirão, né? Que elas ficaram super felizes de estar lá. Paraíso das Águas. Então, assim, nós temos que aproveitar essa força do nosso estado do Mato Grosso do Sul, que vive um ótimo momento, que tem mulheres empreendedoras engajadas e que, se a gente somar essa oportunidade, essa vontade, ninguém segura a gente. Tá fácil, tá fácil. Faca e o queijo na mão.
faca e o queijo na mão. E o Delas Day 2026. E 26. Vem por aí. E as missões técnicas Com também. certeza. Também temos as missões técnicas do SEBRAE, enfim, está à disposição. Quando a gente fala de Estado, eu tenho a oportunidade de viajar muito pelo Estado, pelo Sistema S, e há muitos anos atrás a gente ouvia que o nosso Estado era um Estado do futuro. Ele iria acontecer, ele vai acontecer, ele vai chegar, está chegando, e nunca chegava. Só que agora, eu posso dizer com certeza para vocês, o que eu ouço lá fora, o que eu vejo aqui dentro, o nosso Estado não é mais do futuro, ele é da realidade, ele está acontecendo. O Café com Negócios, estar aqui em Dourados com vocês, hoje, nesse dia, talvez não seja uma coincidência, talvez seja aquilo que faltava para você começar a agir, para você começar a andar, porque nós temos a Rota Bioceânica que está chegando, não é daqui a alguns anos, ela já está acontecendo agora. As usinas, os investimentos que estão acontecendo nos estados, é hoje, é ontem. E o que você está fazendo para aproveitar esta oportunidade do Estado que não é mais do futuro, é do agora, é do presente. Então se movimente, mova-se. Para ter resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. E eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que trazer, e essa troca entre nós. Ninguém aqui sabe mais do que... um lado não sabe mais do que o outro, ao contrário, juntos, juntando forças, nós podemos ter resultados diferentes. Então, esse é o convite que a gente quer deixar para vocês no café de hoje. E aí, partindo já para a reta final do café, vamos para as considerações finais. Professora Mônica. Bom, eu falo que a mulher juntou um monte de mulher, é difícil terminar, tá? Só para te avisar. Vou tentando, é a primeira tentativa, vamos lá. Esses dias eu estava um show do Mato Grosso e Matias, e ele estava tão empolgado, com 80 anos, ele falava assim, gente, é até 6 da manhã, até quando que vai ter a última, Por ele, eu acho que ele não ia embora, e a gente aqui, eu acho que é também, né? Por nós, a gente não ia embora, e até assuntos, isso aqui vai derivando, e a gente vai falando. Mas uma questão assim que eu acho muito bacana, quando a Sandra fala do Delas Day, faz todo sentido a gente unir forças, né? Você está aqui, você conseguiu o governo do Estado, né, que quer, né, em pleno desenvolvimento, você juntar com o SEBRAE, tem expertise total de eventos, trabalha com empreendedorismo, né, em todos os setores, né, a gente juntou um STED também, que trabalha com educação, né, que para mim é a mola propulsora, né, você tendo educação, você investindo em educação, você vai para frente, não tem outro jeito, você não tem jeito, né, depois você tem conhecimento, eu falo que quando a gente amplia o nosso conhecimento, amplia nossos horizontes, não tem como voltar para trás, né? Tem uma frase que agora não estou me lembrando bem, mas é aquela coisa que depois que expande a mente, ela não volta, né? Então você só quer fazer mais coisas, né? Isso é muito importante. Outro dia eu estava vendo uma propaganda que eu viajei, uma propaganda até em inglês de esporte, que a menina falava, quando você levanta o sarrafo, você melhora o futuro. E é dessa forma, a gente tem que realmente sempre trabalhar para ir, né, levantando o sarrafo, e aí aquele sarrafo levantado, ele impulsiona, ele inspira as pessoas a querer mais do que aquilo, né, a alcançar mais. E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho muito importante, que é a representatividade, né, a representatividade em todos os setores. Esse sarrafo talvez seja essa representatividade, porque quando a Rose fala, né, dela estar ali num setor do agro, um setor culturalmente masculino, mas que tem mulheres ali que sempre estiveram ali, mas não apareciam e começam a aparecer, você inspira outras pessoas, você fala, poxa, se ela está lá, eu também posso, né? E isso no ambiente, como você enxergou as mulheres de 40, mais de 40 mais, né? Então, de repente, elas estavam ali perdidas, olhando toda aquela mídia social, mas elas falam, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu faço? Aí, de repente, você mostra um caminho, né? A Sandra faz isso, sim,
de uma forma maravilhosa com as mulheres ali, né? Ela mostra o caminho, ela inspira, ela consegue ali vibrar com as conquistas também, né? E eu acho interessante que muitas mulheres que saem depois do Sebrae, elas não querem sair, né? É difícil, né? Mas eu já posso mesmo? Pode, vai, caminha com as suas pernas e vai, né? Então é muito bonito ver esse trabalho todo. E a representatividade também na política, né, que Mauá-Bem é aonde eu estou agora, né, mais envolvida, também vejo isso, vejo as mulheres também ocupando espaços, e é importante, porque tem mulheres que querem também participar, mas não sabem como, e será que aquele lugar é para mim? É para você também. Só que você tem que buscar informação, isso é muito importante. Buscar o conhecimento, buscar a informação, está fazendo isso que a gente está fazendo aqui, o Café com Negócios. Jean, eu acho que faz isso. Você faz conexões, você faz o intercâmbio de informações, e isso é muito importante. Então, sempre busquem mais informações para poder crescer, para poder desenvolver na área que vocês empreendem, na área que vocês querem, né, crescer, empreender. Eu tenho certeza que esse é um caminho que vai fazer com que, no total, a gente tenha cada vez mais um estado que cresce, desenvolve e que a gente sempre vai se orgulhar. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. As considerações finais, professora Aline. Antes de você falar, só para fazer uma observação, eu fui criado por mulheres. Na minha casa tinha a minha mãe, e a minha irmã e a Sônia, que é quem mandava na casa. A Sônia era a dona da casa, né? Então minha mãe trabalhava o dia todo, ficava eu e a minha irmã na escola, e a Sônia que dava a ordem. E sempre que tinha alguma coisa na escola, minha mãe chegava e falava: e aí, como é que foi a aula? Eu tinha que explicar para ela: mas tinha um negócio lá que eu não sei fazer. Ela falou: sabe fazer. Tudo na sua vida, quando alguém te perguntar se você sabe fazer, se você fala sabe, depois você vai e aprende e faz o troço. Então, eu fui criado desde pequeno nesse segmento, nesse sentido de que tudo é possível, basta você querer. Então, quando você bota na cabeça que você quer, pode deixar que eu dou conta. Então, eu cresci e a gente não tinha muita opção, tinha que ser daquele jeito, e não dava para esperar, né? Nós comemos viemos do básico, comemos aquela comida, digamos assim, né, mais simples possível, é aquilo que tinha. Mas as oportunidades, quando apareceu, a gente agarrava com unhas e dentes, porque a gente precisava, era o que tinha para fazer. Mas você sabe fazer isso? Claro que eu sei, deixa que eu resolvo. Depois, o problema a gente resolve depois, né? Deixa daqui que eu resolvo. E aí a gente leva isso para a vida. É o exemplo que eu trago da minha mãe, que é essa pessoa que tocou a família, como milhares de mulheres, sozinha, levando os filhos, trabalho, como é que é? A perninha, eu gostei que você fez a perninha, segurando um filho aqui, é isso aí. Eu acho que esse é o recado que fica. E aí, lembrando dessa mulher, eu tenho uma outra mulher aqui que também tem essa garra. Quando eu falo para ela, tem um projeto, ela fala: estou pronto, mas eu nem te expliquei, não quero nem saber onde que é, vamos fazer. As últimas palavras. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. O bom empreendedor, a boa empreendedora é aquele que não fica estagnado, que não fica parado. Se a vida profissional de vocês está muito igual, tem coisa errada acontecendo. Repara: mas eu já estou nas mídias. Mas eu já consegui uma fórmula de inovação no meu trabalho. Mas eu já consegui. E aí o que acontece? Vêm os concorrentes e te engolem. Eu já tive vários cases de clientes que, mas eu criei o e-commerce. Aí vem todo a boiada e passa em cima de você. Porque acha que já fez uma coisa inovadora, mas parou no caminho. Pronto, cheguei, né? Cheguei. E aí ele ficou 20 anos, 30... 15 anos de empresa, não acontece nada. Aquela empresa não evolui, não cresce, a pessoa acorda, paga a conta, dorme, torce para o final de semana chegar para descansar,
começa todo o ciclo de novo e fica tudo mais do mesmo. Então, se a vida profissional de vocês está muito igual, tem coisa errada acontecendo. E é importante dizer que feito é melhor que perfeito. Não se esqueçam que feito é melhor que perfeito. Tem muita gente que é muito crítico, até demais. Você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Você dá parabéns para você de ter acordado, de falar mais um dia, estou com uma motivação para fazer diferente hoje, para ir trabalhar com felicidade, com alegria, de transformar o dia de alguém, de ser gentil, de fazer um elogio, de mudar quem me cerca. Então, se parabenize também. E eu quero até quebrar um pouco aqui o protocolo, né? Fazer uma coisa diferente. Você pode. Pode, você deixa? Eu quero que vocês repitam comigo bem alto. Eu quero que todos os dias vocês olhem para o espelho antes de ir embora para o trabalho e fale para o espelho assim: eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. E eu vou transformar Eu vou transformar os meus sonhos os meus em sonhos realidade. em realidade. Eu quero agora que vocês batam a palma mais forte da vida de vocês, mas não para nós aqui, para cada um de vocês. Eu quero que vocês se aplaudam. Todo mundo de pé. Muito Todo mundo forte de pé. agora. Aplauso, aplauso, aplauso para vocês. Não é para gente. Aplauda cada um de vocês. A partir de hoje, vocês vão fazer diferente. Feito é melhor que perfeito. É isso, meus amores. Vou estar ali no meu livro esperando vocês. Daqui a pouco você vai lá para a noite de... Agora, considerações finais, professora Rose. A Sandra não quer deixar a Rose falar, vocês são testemunhas. Essa energia é que move. Essas palmas, obrigada pelas palmas. E eu sempre digo, né? É a mistura, quando nós falamos em empreendedorismo, é uma mistura de ousadia, de empatia e aquele passo, né? Eu posso, eu consigo. É bem desse jeito. E é nessa jornada que cada um tem que pavimentar, né? A mudança de vieses estruturais nessa ousadia de querer fazer a diferença e fazer diferente. Eu percebo que é no espaço que você se encontra é que você pode fazer e proporcionar grandes mudanças, né? Quando eu estive em alguns desafios que a vida me colocou, eu sempre olhava em volta, o que eu tenho? Então, é com isso, é com esse ambiente que eu preciso me movimentar. Então, essa movimentação, todos os dias, estejam em constância, nessa constante movimento. E isso te levará ao próximo nível. Muito obrigada, gratidão por vocês estarem aí. E copiando um pouquinho da amiga, olha para trás e diz para a colega: que bom que você está aqui. Bom que nós estamos aqui. Obrigado, professora Rose. Agora a palavra com a professora Sandra, minha guia de turismo de Nova York. Está bem guiado. Vou nem contar os bastidores disso. A vida da gente, como uma moto, ela vai para onde a gente fixar o olhar. Eu não sei aqui quem pilota,
Mas você tem que tomar o maior cuidado quando você está pilotando uma moto, porque a moto, ela segue o teu olhar. Se você olhar para um buraco, ficar com medo do buraco, você vai cair no buraco. Se você olhar para o acostamento, você vai para o acostamento. Então, cuidado para onde a gente olha. Cuidado para onde a gente fixa. E aí vem o propósito. Vamos ter propósitos de prosperidade. Vamos ter propósitos de vitória. E se der medo, vai com medo mesmo. Então, empreendedor, se joga. Vai, só vai porque o ambiente está favorável. Ah, tem problema? Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas é o que a gente tem agora, a gente tem que aproveitar esse estado do Mato Grosso do Sul que está abrindo portas. Um beijo a todos, muito obrigada pela paciência, que eu sei que numa terça-noite, vir ouvir aqui, sentadinho, deixar de fazer as coisas em casa, é compromisso. Vocês estão no caminho certo. Obrigada, beijo.